Libra, essa leitura é para você, Libriano, você que tem o ajustamento da balança no seu Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Essa leitura é atemporal, intuitiva e pode falar muito com o seu mundo em particular. Caso não reverbere, não ressoe com a sua realidade, solta, porque era para outra pessoa. Mas eu te convido, né, a permanecer no vídeo, porque ele vai falar com você em algum momento. Você pode acolher no seu coração alguma palavra, alguma mensagem que a espiritualidade tem para te trazer. Faça um complementar com outros aspectos fortes do seu mapa. E vamos à leitura de vocês. Eu sou Gabriela Lopes, esse é o Tenda Mística, e se você não for inscrito, eu vou te convidar a se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, porque é muito importante pra gente estar aqui do outro lado, tá bom, Libra? Vamos lá? Peço-me cá proteção e força para a abertura dessas cartas. Na permissão, na divina graça e misericórdia de Deus Pai, que os oráculos e a espiritualidade têm de guiança a quem for se conectar ao vídeo de Libra. Libra. A malícia. A perspectiva e o sonho. Entendi. Saciar a sede e determinação. A arte com a sinceridade. É isso mesmo. Mais uma. A ociosidade. Um monte de carta para falar uma coisa muito simples, mas muito certeira, que se for colocada em prática muda todo um cenário. Libra, nós temos uma circunstância na sua vida, uma realidade que foi contaminada, tá? É isso que as cartas têm para te falar. Existe uma contaminação de algo puro, sincero e verdadeiro com grande potencial de desenvolvimento. Só que uma vez que se suja a água fica turva. O que acontece aqui? A malícia, os sonhos e a perspectiva. As cartas vêm falando, não dá uma olhada, não olha pra unha, tá, gente? Não dá bola não, que eu olho, tá terrível. As cartas vêm falando aqui de uma circunstância que o Libriano tá vivendo que tinha todo o potencial se não tivesse sido corrompido. E aí você vai ver o que foi corrompido nessa realidade, né? É uma relação como se ela fosse hermética mesmo. Somos só nós dois. Então pode ser uma família, mãe e filho, pai e filho, um relacionamento amoroso, afetivo, de amizade, tá? De chefe, vocês colocam na realidade. Mas essa relação, a troca era blindada. Não existia o mundo lá fora, existia o que a gente vivia, né? A perspectiva e os sonhos. Esses sonhos vêm falando de uma determinada pureza. Quando eu não sei o que tem do lado de fora, ou quando eu não olho o que tem do lado de fora, é literalmente o arquétipo da donzela, da virgem, né? Quando a gente não conhece, todo mundo já passou por essa fase, gente. Quando a gente não conhece o mal do mundo, tudo é belo, né? Então, eu posso estar falando de pessoas que realmente a relação se estragou, o relacionamento, a troca se estragou, ou a cabeça já está estragada porque já não tem mais essa pureza, né? Então, Gabi, eu já vivi um bocado de coisa, hoje em dia eu vejo o lado podre, vamos dizer assim, que é uma palavra forte, mas é verdade, de todo mundo. Eu já tô com um olho cá e o outro lá na frente pensando. Então, o que acontece? Quem pensa assim, gente, respeito muito. Porque eu entendo que realmente a pessoa tem essa carta da malícia e ela tem argumentos e bases muito sólidas para falar essas coisas, ok? Mas o pensamento cocria, né? O que acontece? Pessoas que pensam assim, elas estão fadadas a ter razão. Porque elas vão atrair para a vida delas exatamente aquilo que a mentalidade delas tem certeza que é, tá? Então, se você tá me ouvindo e realmente o outro lado pisou na bola, fez errado e te deu essa razão, porque eu não vejo o Libra não tendo razão. E pode inverter os papéis, né, gente? A gente não tá falando de 12 signos que são docinhos de candura. Se o Libriano fez alguma coisa, o chapéu serve. Mas se não foi alguém que fez com você, né? Foi perdida uma pureza, tá? Foi pedido uma pureza. Ou está em vias de perder. Tá? Você pode não ter vivido isso ainda, mas está em vias de perder. Saciar a sede e determinação. A circunstância aqui é literalmente a carne é fraca, tá? Porque a gente está falando de um processo tentador,
onde a pessoa que está em tentação, que também não tem julgamento nenhum de quem está lendo carta, se essa tentação te trouxesse felicidade, que se você estivesse sendo tentado aí pro caminho certo, porque a relação que você tá hoje, a situação que você tá hoje já não compete mais e já acabou, tudo bem, né? As vias, todos os caminhos levam pro mesmo lugar, né? Que é a verdade. Então, ia trazer essa certeza que, ó, o negócio é tão ruim que eu já tô olhando o terreno do vizinho. Agora, o que eu tô vendo aqui não é isso. O que eu tô vendo aqui é um desvio de personalidade, um desvio de caráter, uma fraqueza da carne, vamos chamar assim, tá? Leituras realistas, tá, gente? Sem ficar pintando de colorido aí, mundo encantado. Nós estamos falando realmente de uma fraqueza da carne, que não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Por que saciar a sede e determinação? Saciar a sede é uma vontade, é um desejo muito grande, uma necessidade que a gente tem, né? Então pode ser um vício comportamental, pode ser um desvio mesmo da nossa moral, da nossa conduta. Você pode estar se relacionando com alguém assim, Libra, ou você está vivendo esse conflito, né? De eu querer fazer algo, e aí pode ser mil coisas, tá, gente? Nem sempre é só traição, pode ser várias coisas. Eu querer fazer algo que eu sei que não é certo, mas é mais forte do que eu, né? Eu vou ter que ter muita determinação para mudar esse comportamento, né? Então, tudo aquilo que se torna um vício, né, gente? Um vício comportamental, né? O que eu vou ter que... Por exemplo, eu fumo, né? Vou ter que abrir mão disso, vou ter que ter muita determinação para não sentir essa vontade de saciar a sede, né? Tragar um cigarro. Então, pode ser também um comportamento moral, onde algo tentador, que pode ser uma paquera, um flerte, eu não vou chamar de desvio de conduta, porque não vem ao caso se é um desvio de conduta ou não. O que vem ao caso é ser viciante. É um comportamento repetitivo que me leva ao mesmo resultado. Eu não consigo abrir mão desse comportamento, que não é tão bom assim, né? Então, você pode estar se relacionando com alguém que está fazendo isso, tá, Libra? A arte, a sinceridade e a ociosidade. O que acontece? Podemos estar falando de uma pessoa nessa relação corrompida pela conduta dela mesma, né? Quando eu não conheço, é isso que é a arte da pureza, tá? Ó, a sinceridade aqui é a arte. Quando eu não conheço, eu não corro risco de me viciar em determinadas, né? Me acostumar com uma determinada vida. É essa pureza aqui, quando a gente não tem essa bagagem, né? Não conheceu as coisas. Isso aqui tinha tudo para dar certo, tá? E ainda tem. Só que tem dois lados aqui. Tem um lado dessa relação que tem que ver quem é, que vai precisar dar um voto de fé, de não querer achar que sabe de tudo, que tá vendo tudo, que tem razão, ou que tá vendo, eu sabia que fulano ia fazer isso. Eu sabia que fulano, a carne é fraca, o fulano é fraco. Ele não consegue cumprir com a promessa, ele não tem força, determinação, olha lá, determinação, para passar a vontade, não cair na tentação, sabe? Seja de uma conduta, sei lá, a pessoa tá sempre flertando com alguém, né? Gosta sempre de jogar um charme, ou bebe, ou fuma, ou tem algum vício. E aí eu posso estar vendo um dos lados dessa relação de Libra aqui, ou até mesmo um libriano olhando e falando, tá vendo? Eu já tô vendo o que vai acontecer disso, né? E eu tenho argumento, então tem que ter muito respeito também pela opinião do libriano, porque o libriano tem argumento, caso seja você, né? Só que os dois lados estão errados, tá? O libriano tá errado porque não tem pra onde correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vai sois deuses. A partir do momento que você tem certeza que isso vai acontecer, você tá dando alimento pra isso. Então, não adianta. Se você olhar pra pessoa e falar, não, tu não presta, cara. Você vai pisar na bola comigo de novo. Garantidamente essa pessoa vai pisar. Porque é difícil a determinação é saciar a sede. É difícil a gente evoluir, a gente abrir mão de comportamentos repetitivos que impedem a nossa felicidade. Já é desafiador. Com uma pessoa do nosso lado minando a gente, se for você, pode ser que você esteja convivendo com pessoas que fazem isso com você, né? Às vezes é bem próximo, até parente. Falando, você não vai conseguir ir, começou esse regime na segunda-feira, e só mais uma segunda-feira, sabe? E que fica minando a gente a querer mudar hábitos na nossa vida, que vai fazer com que a gente tenha que ter uma determinada determinação forte, tá? Então, para aqueles que falam, isso aí não vai dar em nada, realmente, você tem razão.
Você tem razão, porque você tá jogando areia nesse negócio e vai minar mesmo. Vai ser difícil pra quem tá tentando superar isso aqui, tá? Se for o seu parceiro ou sua parceira, vai ser difícil. Agora, se você não conseguir dar um voto de fé, a arte é a sinceridade e a ociosidade. E aguardar, e conseguir aguardar essa manifestação, vai ser rápido? Não. A pessoa volta voando? Não. A pessoa vai se tornar um anjo de candura na perfeição do nada? Não. A ociosidade fala de uma espera, que é o ócio, né? O ócio, ele é tedioso, ele é frustrante, né? Muito frustrante a gente ficar à espera de que alguém mude, de que alguém, sabe? E assim, de amigo para amigo, né? De Gabi para vocês, não é um bom conselho falar para uma pessoa, olha, espera que ele vai mudar. Não é. Olha lá, malícia. Por quê? Porque tanto eu quanto você, a gente sabe que ninguém muda por ninguém, que a pessoa só muda quando ela quer, né? Que cada um tem a sua jornada individual e se não tá pronta ainda, o problema é dela, quando ela estiver pronta ela volta, ok? Só que isso que eu estou falando, isso que você tá pensando, supostamente, é essa carta da malícia. É porque a gente já não... sou neném, né? Tenho aqui uma quilometragem, a gente já viu coisas na vida que trouxe essa percepção de que não é bem assim. Só, gente, que existe um outro estágio, um outro estado mental, outra frequência, que não é nada disso que a gente está falando, não é esse diálogo que eu estou travando com vocês. A sinceridade e a arte é onde os milagres acontecem. E só acontecem para quem realmente tem muita fé e determinação para aguardar na ociosidade a manifestação disso. E se não for uma fé muito grandiosa, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, se for uma fé inabalável, né, mais forte que um diamante, pode levar o tempo que for, porque daí não é uma fé, né? É aquela coisa ali, tô só esperando por esperar. Daí realmente o tempo vai passando e não acontece nada. Mas a mesa vem falando que existe um estágio da sua vida, da vida dessa pessoa, em algum momento, espaço, tempo, uma idade, onde as experiências a gente não conhecia nada disso. Tanto você num julgamento, digamos assim, quanto o outro num comportamento, né? Quando a gente não experimenta tal coisa, os pais fazem muito isso com a gente. Meu filho não vai pra lá, não vai pra cá, não vai em tal lugar, não usa isso, não experimenta aquilo. Por quê? Porque o pai e a mãe têm uma sabedoria que a melhor coisa é você não experimentar. Se você não experimentar cada coisa, aquela coisa, seja o que for, tá, gente? Mas companhia, sexualidade, condutas, vícios, substância, seja o que for, né? Às vezes até uma alimentação compulsiva. Se você não conhecer o açúcar, você não vai sentir falta do açúcar. Você coloca no seu cenário, tá? Esse estado de pureza nos protege, né? A proteção do estado de pureza. E essa mesa está desprotegida do começo ao fim, porque ambos já se conhecem o suficiente, já conhecem do mundo, já conhecem da relação, né? Então essa relação, ela tá minada pela experiência, pela falta de pureza, porque corrompeu. As pessoas aqui são corrompidas. Eu já conheço esse filme, eu já vi esse filme, eu sei onde é que você vai parar, eu te conheço melhor que todo mundo, fulano, né? Não é a primeira vez. E é difícil para alguém de fora dar um conselho que ninguém pediu, né? Porque cada um é no seu processo individual, porque aqui o conselho, as cartas vêm falando que não tem para onde correr. Ou, se tem uma fé inabalável, se trava um relacionamento com muita sinceridade. E o que é essa sinceridade? É o meu parceiro, a minha parceira, poder sentar do meu lado e falar sobre absolutamente tudo, até aquilo que é desconfortável. É aqui que está o segredo, porque assim, a proteção para não conhecer tal coisa já existe, já perdeu, né? Então, assim, pornografia, né? Não sei nem se pode falar essas coisas aqui. Quando a pessoa já conheceu aquele mundo, ela perde a experiência de desbravar coisas com um parceiro que nunca viu na vida. Outro exemplo, tô dando exemplos assim absurdos, mas muito comuns, tá? É isso. E aí, como é que a gente fala disso, né? Então, a gente tem dois caminhos. O caminho da verdade, da determinação, da sinceridade, da arte da vida, que é
sentar e conversar sendo verdade, tudo que tá pensando, que tá sentindo, os desafios, isso pode ser bem dolorido, né? Pode exigir muito da gente, porque não é um mundo encantado, não é um romance, não é tudo bonitinho direitinho. Essa pessoa pode falar coisas não tão fáceis assim e vice-versa. Isso não quer dizer que é uma briga, uma discussão, uma falta de educação. Só é falar coisas que às vezes pode ser um pouco dolorido. Só que nesse território da sinceridade se constrói um elo muito forte de amizade. Então, até mesmo um relacionamento, ele pode ter todo o fogo desse mundo. Se não tiver amizade, o negócio não vai pra frente. Pai e mãe, pai e filho, mãe e filho, amigos, sabe? Um amigo que tá do teu lado passando por alguma situação junto com você, né? Porque vai precisar de muita determinação de ambos, seja qual for essa circunstância, um vício compulsivo, né? Seja do que for, da mentira, do roubo, da comida, da gula, enfim, seja o que for, tá? Da sexualidade. Vai precisar de uma determinação muito grande. E se eu não tiver com quem falar que eu errei, que eu fui fraco, que eu cedi, que hoje eu não consegui fazer certo, então digamos que isso seja uma situação de traição, tá? Qualquer pessoa que vai no psicólogo, um terapeuta, alguém que vem, né, trazendo lucidez, essa pessoa vai fazer o papel dela, que é um papel extremamente correto. Porque ninguém está pensando aqui no casal, está pensando no paciente. E o paciente, qual que é a conduta que ele pode ter na vida dele para ter uma vida mais saudável, mais harmoniosa e tranquilas, né? Com um equilíbrio emocional. É ele andando com as próprias pernas. Que já é difícil tratar um, imagina um dois, né? Só que a gente está falando de elos que a mesa está propondo tratar o elo. O elo. E aí, quando a gente fala de tratar o elo, ninguém está preocupado, as cartas, o oráculo, não está preocupado no nível de toxicidade, tá? Então, eu vou te dar outro exemplo bem pesado, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Por exemplo, uma mãe e um filho. Um filho super tóxico pelas situações que ele está vivendo. Tem como um terapeuta falar, esquece que você tem esse filho aí, segue em frente, porque isso é um caso perdido e não compete a você, compete às escolhas dele. Dá pra fazer isso? Não dá. Tá entendendo? Claro que quando a gente fala de mãe e filho é um negócio mais óbvio, né? Porque é um elo pra sempre. Mas isso pode ser transcrito para qualquer outro relacionamento, né? Homem, mulher, 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 homem, homem, enfim, né? Relacionamento amoroso, enfim, qualquer um. Qualquer um. Só compete a quem tá dentro querer aquele desafio. É extremamente desafiante essa mesa, tá? Mas não é por falta de vontade ou determinação. É só porque realmente tem que superar algum erro de conduta, algum desvio de conduta para recuperar uma circunstância e um momento mental onde eu já não tinha tantas sombras dentro de mim, onde eu não conhecia esse mundo, né? Então, gente, eu tenho muitos relatos, por exemplo, de relacionamentos que o casamento foi restaurado. Foi restaurado. E compete a mim ou quem me ouve julgar quem teve que perdoar ou a quantidade de coisa que teve que perdoar, ou, né? Sempre vai ter uma opinião para criticar. Eu jamais aceitaria isso, jamais perdoaria. Todo mundo é feliz e realizado, né? Até parece, quem julga, né? Então, assim, a gente não sabe, cada um tá vivendo suas experiências. E a mesa tá fazendo uma avaliação de uma relação de elos, de dois, seja qual for. Eu dei vários exemplos, você vai colocar no seu. Onde o oráculo propõe a dois se superar. Provavelmente porque é importante estar juntos, provavelmente tem aula espiritual. Segundo, porque sozinho é mais difícil. Vai ser difícil para quem vai querer superar e esquecer, e pode ser que essa pessoa que se afaste fique amargando. A malícia fala de uma pessoa que fica até um tanto fechada, com o coração endurecido, vendo malícia e maldade em tudo, digamos assim, como resultado, né? Porque ficou aquela ferida ali que petrificou. E o outro lado realmente é fraco. O outro lado realmente é fraco. E se não tiver alguém para dar apoio, incentivar, para superar isso, provavelmente sozinho daí se esbanja, né? Cai aí se lambuza, digamos assim, tá? Então, a mesa vem propondo um elo de companheirismo, sinceridade e fala para os dois lados. Essa fala pode ser desconfortável em muitos dias, porque vai ser ouvido do outro coisas não tão agradáveis assim. Mas se for preservado a verdade no diálogo,
a um preço, que cada um sabe o seu, vai ser restaurado um elo de confiança e de pureza entre os dois. Então, o que acontece? Eu sou imperfeito, você é imperfeito, todo mundo é imperfeito. Mas a minha imperfeição é comigo mesmo. As coisas que eu faço pra mim. Agora, quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem um relacionamento com a pessoa e consegue ser quem nós somos de verdade, com defeitos e qualidades, essa pessoa vai tomando uma proporção tão grande, a gente tem tanta admiração por ela, de não ter que, né, ser uma personagem, que eu puder precisar falar para essa pessoa, eu vou falar, que sempre quando alguma coisa acontece, a gente lembra daquela pessoa e fala, nossa, eu preciso estar com fulano, eu preciso falar com fulano. E isso é um elo que não tá dentro daquele espaço lá de quando a gente não tinha vivenciado nada, porque isso não dá mais para resgatar. Mas isso é um elo extremamente forte, porque em meio às sombras que nós carregamos e à luz que nós carregamos, tem alguém que nos vê por inteiro e que está do nosso lado segurando a nossa mão. E se vocês, né, aí eu acho que agora todo mundo, a gente dá pra concordar todo mundo junto, né? Que quando a gente tem isso de alguém, a sinceridade e a arte, essa carta da arte fala da arte da vida. É privilegiada a pessoa que tem uma pessoa nesse mundo que consegue ter esse tipo de troca e que permanece na vida dela. Privilegiada a pessoa que tem isso. Porque esse é o terapeuta sem diploma, né? Que são as boas amizades, são os elos mesmo de amizade e confiança, porque eu tenho com quem contar, com quem conversar e tudo mais, né? É muito raro, tá? E vai ser muito importante, a espiritualidade apoia que isso, que essa guerra seja travada. Ambos os lados vão mudar a perspectiva. Então, por exemplo, tá? Eu dei exemplo de vícios, eu dei exemplo de droga, eu dei exemplo de pornografia, eu dei exemplo, mas vamos dizer que seja um exemplo de traição, por exemplo, tá? De adições, seja o que for. Se for um exemplo de traição, é muito fácil, eu não te perdoo, você foi um canalha e tal, não sei o que, e fica com aquela raiva, aquele ódio, e acabou, e sai falando mal, então é uma roda, né? A roda daquela coisa que é a falta de perdão. Agora, vamos pensar assim, tá? E super apoio e respeito também quem não quer, porque tem que querer o fardo. Aquela pessoa que tem um desvio de conduta, e foi bem sacana algumas vezes aí, machucou, feriu, né? Só que a pessoa que recebeu aquilo deu o outro lado da face no sentido de eu vou perdoar. E eu vou mostrar pra você como eu posso ser muito maior do que isso. Eu vejo uma pessoa aqui sendo restaurada, tendo força e determinação, pra ter, é como se fosse até uma vergonha, né, a sinceridade. Do tipo, eu sei que você tinha que brigar comigo, eu sei que você tinha que me odiar, eu sei que você não tinha nunca que perdoar aquilo que eu fiz, né? Só que você tá um degrau tão lá em cima, como se eu estivesse colocando você num altar de admiração, porque você foi muito maior do que isso. Quando isso bate no nosso coração nessa sinceridade, é como se eu visse alguém com um grande desvio de caráter. Eu sou um mentiroso compulsivo. Essa pessoa pode estar fazendo isso com o mundo inteiro, né? Com o mundo inteiro. Mas se resgata um estágio de pureza na relação a dois. Eu posso não prestar para o mundo inteiro, mas eu vou te colocar nessa redoma. Você é a minha pessoa especial. Você é alguém que, assim, eu posso ser, né, um tirano com o mundo inteiro, mas com você eu não serei. Só que isso é conquistar, isso é uma coisa que é conquistada, né? A determinação aqui. É conquistado. De que maneira? Quando a gente quebra a roda, né? Porque a gente mostrou a nossa melhor versão, a gente aceitou, a gente perdoou, né? Entendeu? Então, quem que ganha com isso? As pessoas envolvidas. Não sou eu, não é ninguém. Não consigo, Gabi, não quero, eu quero mais é que se lasque. Tudo bem, mas você não vai viver essa experiência aqui. De ver aquele cidadão, assim, que é virado do avesso, né? Por onde passa, meu Deus. Mas com você te trata pão de ló, te trata aqui, ó. Porque você é especial. Entendeu?
Vamos ver o que o tarot tem pra falar. Página de ouros, ó, os andarilhos, né? Os ciganos, os peregrinos aí, né? Os forasteiros. A pessoa que tenta a sorte. Porque o página de ouros, se você olhar, ele tá com uma moedinha, né? E ele joga a moedinha ali e tenta a sorte, cara ou coroa. Então não é uma pessoa assim que toma muita... Tem muita clareza, assim, de... Cada escolha tem que ter uma renúncia. Cada decisão que eu tomo, eu tenho que arcar com o resultado e me responsabilizar por isso. É uma pessoa que vai vivendo, entendeu? E assim, você sempre soube disso. Você sabia que essa pessoa era assim. E se você é assim, Libra, você é assim, Libra, né? Se você não é assim, é a pessoa que você se encantou. Tem circunstâncias assim. É a pessoa que você tá trazendo na mesa aí que você tá se identificando, né? Se você não tá, essa leitura não é sua. A torre, ó. Perspectiva, a torre e os sonhos. Tem uma decepção, né? Eu tinha um ponto de vista, uma opinião de você que foi destruída. Você destruiu com todo um... Parecia assim... Você fez eu achar que eu era uma besta. Uma pessoa boba. Porque eu criei um sonho, uma perspectiva, uma expectativa tão colorida, tão grandiosa. Como é que recupera essa pureza agora, Gabi? Não, muito mais fácil falar do que fazer, né? Realmente é difícil. É difícil? Destruir é muito fácil, gente. Destruir uma torre, meu Deus, até um raio, né? Taca uma bomba lá, tá tudo certo. Destruir é muito fácil. Agora, curar é muito mais difícil, né? Eu vi um vídeo com... Era um filme. Que a mulher falava, né? Matar... Ai, não pode falar, né? Destruir as coisas é tão fácil. Agora, te convido a reconstruir uma torre em ruínas. É muito mais fácil construir algo num terreno plano, né? Sem passado, sem nada em ruínas, né? Sem lembranças. Esse tijolinho aqui, ó, tem essa marca daquele dia, sabe? Muito mais fácil, simplesmente, a gente pegar uma construção nova aí pra fazer morada, né? Então aqui a gente tá falando de reconstrução. E não é uma reconstrução individual, não. É uma reconstrução a dois. Que tem que doer nos dois, né? Não é que tem que doer, mas é que é na dor que crescemos, tá, gente? É uma leitura assim, ó, atinge uma maturidade que não é pra qualquer um, tá? E aí vai ter gente que não vai querer ficar nesse vídeo, mas tá tudo bem, não tem problema. Cavaleiro de Ouros. Leva-se tempo. Não adianta ter pressa, né? Como se fosse uma tartaruga. É um trabalho diário e com rotina, né? Que a gente quer com o tempo, né? Não adianta ter pressa. É uma coisa que não tem como acelerar. Não tem como acelerar. Mas vale. Às vezes é muito desafiador 3 tijolos. Muita coisa pra mim. Né? Às vezes é muita coisa pra mim abandonar 100% isso. Ou a pessoa em questão... É muito difícil pra essa pessoa. Eu posso estar falando com o libriano que realmente tá vivendo esse desafio na sua própria vida, Gabi. Não, realmente, o adicto sou eu, tá? E é isso aí, tá tudo certo. Às vezes é muito difícil renunciar a 100%, né? Ser um cavaleiro de espadas, por exemplo. Nossa, do dia pra noite resolve tudo. Mas se eu quiser ser um cavaleiro de espadas, vamos dizer assim, fazer tudo com muita rapidez... eu nunca vou ir para lugar nenhum, nunca vou me superar. Então é muito mais sobre as pequenas demonstrações. É muito possível nessa mesa pequenas demonstrações, tá? A confiança não vai ser estabelecida da noite pro dia. O Cavaleiro de Ouros, nossa senhora, tem que passar meio século para ele confiar em alguém de novo. E mesmo assim ele confia desconfiando, porque ele precisa sempre de provas palpáveis, né? Então, se for necessário, dentro dessa relação, tiver que, pelo menos no início, ser travado um diálogo ou uma troca nesse sentido, você vai ter que me provar, né? Me mostra. A pessoa pode até não mostrar tudo o que você imaginava, tá? Como se fosse aí uns 5 tijolos aí nessa torre. Mas e se ela conseguir colocar um tijolinho por dia, né? Se ela não construir um castelo, mas ela construir uma meia-água... Quando a gente tá com a pessoa certa, quando a gente realmente faz questão daquela pessoa, nossa,
Eu vou ficar na minha água com essa pessoa onde ela for, pra onde ela, o que ela quiser, eu tô com ela. Porque um castelo às vezes não vale de nada. Entendeu? Vai ser lento o processo, extremamente lento. Não vai ser da noite pro dia. Pessoas que têm muita ansiedade, querem tudo pra ontem, determinação, cavaleiro de ouros. Isso aqui vai ser um teste de resiliência, tá? Eu vou colocar esse nome no título. É um teste de resiliência. A gente tá falando de hábitos mesmo, né? Porque um hábito a gente não muda da noite pro dia. O hábito, gente, quando a gente cria um hábito, a gente só consegue abrir mão desse hábito se a gente substituir esse hábito por um outro hábito, né? Que de preferência é um mais saudável, porque senão a gente acumula hábitos não tão legais assim. E pode ser comportamentais quanto mentais, tá? Crenças no nosso pensamento. Então, assim, pra abrir mão de um hábito, você tem que fazer um processo cavaleiro de ouro super lento, moroso, diário, com muita determinação, para que o teu cérebro se desligue daquele comportamento vicioso, abra mão daquele hábito e substitua por outro, porque aquela lacuna não pode ficar fechada. Podia ser antes, no estado de pureza. Agora eu tenho que substituir, porque agora eu já abri essa gaveta. Né? Eu já tenho aquele espaço ali, não pode ficar vazio na minha mente, tá? É neurociência. Tô inventando isso, não, nem as cartas estão falando, tá? As cartas estão falando, mas vocês entenderam, né? Eu juntei duas coisas. Se necessário for ter provas enquanto isso acontece, show de bola, né? E mesmo depois que se cria um novo hábito, a gente consegue abrir mão de hábitos antigos, a gente tem memória. Isso não quer dizer que acabou. Ah, não, eu deixei de fazer isso. Vamos supor, eu deixei de fumar. Não, deixei, já não faço mais isso, mas eu tô sempre mascando meu chicletinho, tomo a minha água, ou criei um hábito do cafezinho, alguma coisa, sei lá, né? Alguma coisa eu criei. Se num belo dia, depois de toda essa determinação, de todo esse tempo do Cavaleiro de Ouros, eu quiser, por algum motivo, me deu aquela vontadezinha, saciar a sede, eu caio tudo de novo e perco todo o processo. É um dia de cada vez pra sempre. Ai, que ruim. É a verdade. É a verdade. Dava pra ter evitado isso? Dava, se nunca tivesse conhecido o estado de pureza, tá? E se isso for um relacionamento afetivo, vocês vão construir uma fase do relacionamento afetivo para quem quer esse desafio, porque é uma pessoa extremamente especial e importante na sua vida, ou é um filho, enfim, é pro resto da vida. Mas vai ser construído. Olha, a estrela cura. 7 de ouros, a paciência e o tempo para gerar frutos. Tem que ter tempo. E olha só onde é que o cara tá plantando. O cara tá plantando num terreno, né? Assombroso, parece filme de terror. Então, assim, o terreno que eu tô querendo plantar, semear o meu trigo ali, ó, que tá no meu bolso, já é todo cheio de intempéries, né? Não é o melhor lugar. Já não tô começando do zero, tô começando do -1. Porque a gente tem lembranças e memórias na nossa cabeça de uma época que a gente machucou, que a gente feriu, que a gente traiu a nossa confiança. Então, tudo contra, né, Gabi? Nem pede a opinião de ninguém, que se você pedir, você já sabe a resposta. Mas aqui tá falando que dá 7 de paus. O que é o 7 de paus? A necessidade de você encarar uma trincheira. Olha lá a trincheira. Eu vou ter que ir pra trincheira. Por quê? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Esse é o significado do 7 de paus. Ou eu entro na trincheira, né? E me defendo, e fico ali me defendendo, só que eu nunca vou conseguir sair dela, eu tô sempre ali, esperando um ataque iminente, tô sempre me defendendo, aí a pessoa não é feliz mais em outras relações, entra numa outra relação já cheia de malícia, né? Ou eu vou entrar de cabeça, eu vou sair dessa trincheira e eu vou lutar, eu vou avançar com muita determinação de que eu vou vencer. E não vai ser fácil, mas eu posso vencer. Tem a possibilidade de vencer de outra maneira? Não. Por isso que se ficar o bicho come, né? Se perder, o bicho pega, entendeu, né? A lua, as situações que nos trazem medo, dúvida, insegurança, porque a gente não consegue ver um palmo na frente do nariz, não tem garantias nenhuma, não tem a pólice de seguro essa leitura. Não tem garantias de que eu vou entrar nisso e eu vou ter certeza de alguma coisa, né? Mas você sai como imperador. Quem não arrisca, não petisca. Quanto maior é o risco, menor é a concorrência. Né? Quanto maior é o risco, menor é a concorrência. Por quê?
Pessoas grandiosas, e eu não tô falando financeiramente falando, tá, gente? Tô falando de poder mental, intelectual, né? De viver sem medo, de arriscar, de fazer grandes feitos. Vem de homens que têm uma grande coragem de ir contra a maré. De remar contra a maré. Eu tô falando de um libriano que está sendo convidado a remar contra a maré. Porque a gente acabou de falar que vocês não estavam começando do zero, você tá começando do menos um. Né? Eu não tô com um terreno baldio aqui, eu não tô construindo algo do zero. Eu tô mexendo numa terra que tem ruínas. E podem ser até as minhas. Você sairá como um imperador dessa situação, tá, Libra? Um imperador. O imperador, ele merece o lado luz, né? Do imperador, aquela coisa, os fins justificam os meios. Se você não é um imperador sombrio, que os fins justificam os meios, que utilizou de meios não tão interessantes assim, que é o lado sombra, né? É só mesmo didático, porque não é o conceito da leitura. Aqui a gente tá falando do imperador no lado luz, que usa o ego, que usa o orgulho, que usa tudo isso que tem de característica de uma maneira positiva, do tipo, eu não perdi a opinião de ninguém, e eu não vou brigar com você, tá tudo bem, guarda essa opinião pra você, porque da minha vida cuido eu, sabe? E aí você se resguarda, não conta os seus desafios pra ninguém, vai vivendo a sua vida, porque se as pessoas forem dar opinião aqui, elas vão minar muito, tá? Porque isso aqui é bem desafiador. Só que quando você restaurar a sua casa, você recuperar o seu filho que estava perdido, você restaurar o seu casamento, quando você sair de uma obesidade, quando você abandonar um vício, por exemplo, pornografia, ou por um outro tipo de adição, quando você se tornar um ser humano melhor, ou quando você vê que o ser humano está do seu lado, se tornou melhor com a sua ajuda, porque ele quis, que ninguém muda com ninguém, mas a gente pode se ajudar, vocês são merecedores desse trono. E são as vitórias, que não são pequenas vitórias, são vitórias grandiosas que a gente carrega no nosso coração, no nosso estômago, porque queima o estômago, né? De angústia. Que não dá pra partilhar com ninguém, porque nunca ninguém vai entender, né? O peso do balde, só conhece quem carrega. Então essas coisas não vão pra rede social, essas coisas não vão pra lugar nenhum. O máximo quem conhece é o terapeuta, né? A cartomante, você. Essa leitura é sobre isso, tá, meu bem? E pra quem não quiser o imperador e a determinação, aqui, ó, não vai poder, quem não arrisca não petisca, né? Onde a concorrência é menor. Como é que é? Frase? Quanto o risco é maior, a concorrência é menor, é uma coisa assim. É isso. O saciar a sede aqui, nossa senhora. Você não tem noção da água que você vai beber. Não é qualquer água, né? É aquela lá dos topos. Vamos botar um guardião para finalizar essa leitura. As causas secundárias, o seu Exu Capa Preta te dando um 7 de ouros, falando pra você o quê? Causas secundárias. Causas secundárias vem falando de absolutamente tudo que a carta da perspectiva já falava. Há muitos pontos de vista. Olha só, aqui a gente tem um salão gigantesco aí, um pé direito do tamanho do mundo. Tem anjos aqui em cima, tem uma pessoa trabalhando aqui, tem outra sentada aqui, tem outra lá no fundo. Então, se você for pedir a opinião dela, do mesmo ambiente desse salão, cada uma tem um ponto de vista diferente. Depende do ponto de vista da sua perspectiva. Então, a opinião alheia não interessa a opinião de ninguém nessa leitura, né? E o Exu Capa Preta com 7 de ouros vem falando de paciência, de prudência. E o 7 de ouros fala assim, não precisa ter pressa, devagar você vai ao longe. Aqui é muito mais sobre tempo, porque levou tempo para chegar onde chegou. A circunstância que o Libriano está vivendo hoje não foi da noite pro dia. Não foi. Então vamos dizer, uma obesidade. Ninguém ficou obeso da noite pro dia. Um vício de fumar 3 carteiras de cigarro por dia. Foi da noite pro dia? Não foi. Eu passo 5 horas, 3 horas aí no celular vendo conteúdo impróprio. Não foi da noite pro dia. Eu traio minha esposa flertando de uma maneira vulgar, que não leva a nada, nem sei porque eu faço isso, mas eu não sei ficar sem essa troca, né, essa conquista, é viciante, não foi da noite pro dia. E se eu tenho essa tendência, se hoje o Libriano está vivendo isso, as causas secundárias do seu Exu Capa Preta, com a perspectiva, vem falando que há muita coisa que, por mais que a gente queira entender, foge do nosso campo de vista, dos nossos olhos, porque a gente só consegue ter o ponto de vista do nosso lugar, né? Constelação familiar, isso. O nosso ponto de vista é o nosso lugar nesse cenário, né? Vamos dizer assim. Nesse tabuleiro. Não tem como ter um ponto de vista de outros cenários.
Tu só conhece, só sabe, né, quem calça os sapatos, não tem como. Então, querer compreender ou querer julgar, vai todo mundo errar. Não dá pra compreender 100%, porque vai compreender só um ponto de vista, não dá pra julgar porque a gente não sabe o que se passa. Então, o que ele pede? 7 de ouros. Paciência, prudência, não busque resultados grandiosos e rápidos, porque pequenos resultados diários vão trazer segurança, certeza e convicção, que devagar você vai ao longe e você vai conseguir algo grandioso na sua vida. Você vai tomar uma água que ninguém bebe. E é de seu merecimento como imperador. Tá bom, Libra? Olha, a tua leitura, cara, eu vou dizer um negócio. Eu não vejo leitura assim na internet. Ou gosta ou odeia, né? Porque vai ter gente que vai gostar muito, mas vai ter um bocado de gente aí que vai odiar. E tá tudo bem, porque é o processo mental, consciencial e de conexão. Conecta quem precisa conectar. Tá bom, Libra? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.